The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bom dia a todos. Obrigado por estarem presentes a mais uma sessão do webinar da PILS. Já vamos na nossa terceira sessão. Hoje vamos dar uma pequena introdução ao tema de segurança na robótica colaborativa, abordar um pouco este tema, tentar dar um bocado uma introduçãozinha, que tipo de normas são aplicáveis na segurança, métodos colaborativos, entre outros temas. Quem já nos conhece ou quem já acompanhou os últimos webinars já conhece um pouco o nosso ADN, a nossa mentalidade a nível da empresa. Somos uma empresa familiar alemã de uma cidade perto de Stuttgart. Tentamos nos focar em automação, sempre focados na segurança, ou seja, daí o We Automate Safely, fazemos automação com segurança. E da Spirit of Safety é um bocado o nosso lema, o espírito da segurança, tentar sempre abordar os temas de automação, sempre focados na segurança. Atualmente estamos numa época ou numa era, digamos assim, onde cada vez mais temos, desde robôs colaborativos, desde sistemas de IoT, processos Big Data, cada vez mais vemos modelos de digitalização a aparecer no mercado, cada vez mais indústrias optam por utilizar robôs em linhas de produção, por exemplo, tentar automatizar a linha para fazer um processo personalizado, um processo adaptado àquela máquina ou àquele operador. E a PILS tenta com isto ajudar, tentar introduzir no mercado de segurança nesta área que está cada vez mais em crescimento e que no fundo é um bocado uma novidade para todos nós e nós tentamos ajudar neste processo de revolução de indústria 4.0, por assim dizer. Eu sou o Miguel Fonseca, estou aqui com os meus colegas, vou deixá-los apresentar e obrigado por estarem aqui. Obrigado a todos por estarem aqui presentes no webinar. O meu nome é Pedro Martins e juntamente com o Miguel e com o Nuno fazemos parte da equipa de PILS Portugal e eu faço parte da equipa de projetos de engenharia, onde normalmente tratamos projetos relacionados com a parte de segurança e vou estar disponível para qualquer dúvida que tenham para vos responder durante esta sessão. Agora passo a palavra ao Nuno. Bom dia a todos, espero que estejam bem. O meu nome é Nuno Guedes, sou o Country Manager da PILS Portugal. Possivelmente algum de vocês que está presente já me conhece ou já teve algum contacto comigo. Cabe-me hoje a mim falar um bocadinho sobre este assunto tão atual e sobre a questão da segurança na robótica e em específico sobre a segurança na robótica colaborativa. Antes de mais, espero que estejam todos bem de saúde e que estejam bem. Estamos a passar num momento especial, mas espero que todos estejam bem. Neste slide, aquilo que fiz a mostrar, no fundo, é um bocadinho da evolução que temos tido em termos de robótica. No fundo, no início deixem-me só voltar um bocadinho atrás, vamos focar um bocadinho na robótica standard industrial, ou seja, na robótica antropomórfica, digamos assim, ou seja, começamos numa situação em que nós tínhamos os robôs industriais praticamente totalmente enjaulados, em que nós, para entrar dentro de uma célula, tínhamos que, enfim, parar a máquina, entrar dentro da célula com o robô totalmente parado, e ele estaria totalmente enjaulado. Depois passamos a ter uma situação mista, em que já era possível, devido à tecnologia, podemos ter situações em que tínhamos barreiras fotoelétricas para entrarmos em células de fabrico, desde quando não houvesse perigos de projeção por inércia de movimento do robô. E depois começamos a ter situações em que
passamos a ter barreiras virtuais. Aqui tenho um exemplo de uma solução da Pils com o Safety Eye, que possivelmente alguns de vocês conhecem ou já ouviram falar. Uma solução de proteção volumétrica baseado em tecnologia de visão artificial, em que, portanto, se elimina ali uma parte da barreira física e passamos a ter um volume 3D, no fundo, que faz a proteção. E que aqui também se tem que ter o cuidado de garantir que não há a possibilidade de haver projeção, porque aí, se eu tirar uma barreira física, não protejo o operador contra o perigo da projeção com uma barreira física assim que me protege. No fundo, então, vamos introduzir um bocadinho sobre aquilo que é o conceito da segurança na robótica colaborativa, também falar um bocadinho sobre o que é realmente a robótica colaborativa ou não. A robótica móvel, que já existe há muitos anos, enfim, não se podem chamar robôs, os AGVs já existem há muitos anos, ainda há hoje em dia muita gente que chama estes equipamentos AGVs, mas isto não são AGVs. Há três nomes que hoje em dia se usam muito para este tipo de equipamentos, como AMRs, Autonomous Mobile Robots, os CMRs também, Collaborative Mobile Robots, ou os AIVs, Autonomous Intelligent Vehicles, e como veem aqui na imagem, muitas vezes são combinados também com robôs antropomórficos ou robôs designados colaborativos hoje em dia, ou robôs de serviço. Hoje em dia também há cada vez mais esta designação da robótica de serviço. Falo-vos um bocadinho daqui de uns conceitos da RIA, da Robotic Industry Association, que é uma associação dos Estados Unidos que nasceu em 1974 e que no fundo define um bocadinho este conceito de robótica de serviço, que enfim, que hoje em dia começamos todos a conviver um bocadinho com ela, desde a robótica que está ligada à agricultura, da construção, até aqueles robôs que temos hoje nas nossas casas para fazerem as limpezas, aqueles robôs autónomos que temos em casa, os robôs humanoides, enfim, há muita evolução nesta área também. Tem aqui uma figura do lado direito de uma aplicação com dois manipuladores da Build, que depois, se tiverem interesse, quem tiver interesse, depois no fim vamos passar um e-mail e eu mando-vos, nós mandamos o link do vídeo, se tiverem interesse, e falo aqui um bocadinho sobre a expectativa de mercado ou do crescimento do mercado nesta área da robótica de serviço, que é estimado em 37 bilhões de dólares, um crescimento de 37 bilhões de dólares de 2019 para 2021, e como sabem os americanos, o bilhão para nós serão 37 mil milhões de dólares. Vamos aqui falar um bocadinho sobre um dos slides talvez mais importantes naquela sessão de hoje, que é falar sobre os 4 métodos colaborativos na área da robótica colaborativa. Falar um bocadinho aqui desta norma, da ISO 15066. Esta norma é a norma que se designa por Robots and Robotics Devices Collaborative Robots, e o TS, para quem não sabe, é TS, the Technical Specification, portanto é uma norma da ISO, da Organização Internacional ISO, mas está associado a uma TS, uma Technical Specification, e então vamos falar um bocadinho sobre o que é cada um destes métodos. No fundo, o método 1 é um método normal, é um método que já se usava, ou seja, significa que quando nós nos aproximamos do robô, o robô para. Tão simples quanto isto, e quando para, desliga-se a potência do robô. Ponto. Portanto, e se vocês olharem para a imagem, é um robô antropomórfico normal, é um robô industrial normal. Portanto, aqui não há, ou
Se vocês virem na imagem, não é nenhum robô colaborativo, é um robô normal. Este método é designado Safety Rated Monitored Stop, ou SMS, e aqui em português pusemos a designação paragem segura e monitorizada. Depois temos o método 2, que é um modo manual. Também alguns robôs também industriais standard também é permitido, que é, enfim, fazer uma colocação manual do braço em alguns pontos e vem do lado direito uma imagem também que no fundo simboliza o vulgar comando do homem morto, que não sei se todos sabem aquilo que é, mas eu muito resumidamente explico o que é. Portanto, no fundo é um comando que me exige ter uma posição que não pode ser nenhum dos extremos. Por isso é que tem ali 0, 1, 0, quer dizer que se eu não tiver a pressionar o botão, ele está em 0. Se tiver o botão pressionado no meio, tem um sinal 1, portanto quer dizer que é o go, portanto ele pode funcionar, ou se eu tiver pressionado mais, significa que eu estou numa situação de pânico, quer dizer que ele para. E este é o modo manual, que se designa também na norma por Hand Guiding, HG, está designado na norma por HG. Também aqui vem um robô industrial normal. Depois temos o método 3, que é um método que pode aparentemente parecer muito semelhante ao método 1, mas tem aqui algumas diferenças e chamo a vossa atenção para isso. Uma utilização da velocidade e da distância, e então qual é a diferença relativamente ao método 1? Estão a ver que aqui também é um robô industrial standard, mas qual é a grande diferença relativamente ao método 1? É que nós no método 1, ao aproximarmos do robô, nós desligamos a potência. No método 3, vocês estão a ver aqui uma imagem em que nós temos aqui a possibilidade de ter uma circunferência amarela, que temos uma zona de advertência em que nos permite, por exemplo, reduzir a velocidade do robô. Temos uma zona vermelha que é chamada zona de intrusão, em que o robô vai parar, e depois temos ali uma zona rosa. A zona rosa é uma zona de segurança em que o robô está parado, mas a potência não está desligada, portanto o robô está monitorizado. E este método 3 chama-se Speed and Separation Monitoring, SSM, segundo a norma. Isto que quer dizer? Que nos permite manter os servomotores do robô sob potência e estão em constante monitorização, portanto o robô não está desligado. Aqui mais uma vez foco, não é um robô chamado colaborativo, é um robô normal. E agora vamos ao verdadeiro método colaborativo, que é aquele que nós chamamos colaborativo, e aqui sim vem que é um robô com algumas características diferenciadas relativamente aos outros robôs. É um método 4, limitação de potência e força, chamado na norma Power and Force Limiting, ou PFL, designado na norma. E aqui sim é para nós realmente o verdadeiro método colaborativo de limitação de potência e força, em que se o robô detectar uma limitação ao seu curso por uma colaboração humana ou por algum obstáculo, e ele vai parar. E aqui sim existem algumas... aqui neste caso não pode ser um robô industrial normal, tem que ser um robô dito colaborativo. Ainda como vão ver, que nós vamos falar um bocadinho à frente, não existem propriamente robôs colaborativos, existem aplicações colaborativas. Pronto, no caso da robótica colaborativa traz outros desafios, e aqui este slide, muito rapidamente, temos aqui um sinal azul que tem uma informação de que estamos perante uma célula com robô colaborativo, e depois temos aqui sinais de advertência de que estamos, sinais de perigo em várias situações de que nos alerta para perigos de contacto com o robô em várias partes do corpo ou de contacto com a ferramenta. E, então, não vou entrar em muito detalhe sobre isto também. E aqui queria-vos falar aqui, se calhar aqui vou perder também um bocadinho de tempo aqui neste slide.
basicamente nós temos duas situações importantes relativamente à robótica colaborativa. Temos a questão da força transitória, que é aquilo que vocês podem ver aqui no slide. Não sei se podem ver o ponteiro do meu rato, espero que sim. Temos esta parte transitória aqui. Portanto, nós temos aqui uma curva que se assemelha, quem sabe, e se calhar penso que devem saber todos um bocadinho da teoria de sistemas, uma teoria de controle, que isto assemelha-se a um gráfico do overshoot. Temos aqui um gráfico semelhante a uma situação subamortecida, em que nós temos aqui um transitório e, portanto, aquilo que nós temos que fazer numa situação do método colaborativo no método 4 é que nós temos que garantir que a força e a pressão não excedem determinados valores. Estão aqui a ver a zona vermelha, em que nós temos uma zona transitória que não pode superar o meio segundo e que temos uma zona chamada quase estática e que não pode superar estes valores. Já vamos ver mais à frente no slide que valores são estes. Estes valores estão tabelados e definidos numa norma e também foram estudados por um instituto bastante conceituado que se chama o Instituto Fraunhofer e também, no caso da PILS, nós também complementamos essa informação, também com informação própria de nossa própria experiência. Aqui, o que eu vos queria falar, portanto, há duas medições importantes. Uma, a medição de força, temos a medição de pressão também. E aqui uma coisa interessante que vos queria falar era que se pensarmos bem, nós podemos pensar nas partes do nosso corpo como um material em que nós temos, enfim, uma massa, e se calhar assim de repente pode parecer que não, mas se pensarmos se calhar na gordura como um equivalente a uma mola, tendo uma constante elástica baixa, e no fundo temos um amortecimento que é o músculo. Portanto, quer dizer que basicamente podemos fazer quase um modelo partindo disto. Obviamente que nem todos somos iguais, portanto os estudos têm que se fixar em determinados estudos, em amostras, em médias, e para além disso nem todas as partes do corpo são iguais, portanto estes estudos são feitos com diferentes forças máximas e pressões máximas que nós podemos aguentar em diversas zonas do corpo, peço desculpa. E depois há aqui um conceito que eu também gostava de deixar, não vou ter tempo para falar muito sobre isso. Eu depois já no próximo slide vou mostrar o gráfico sobre os limites de força e de pressão. Gostava de falar um bocadinho sobre este gráfico aqui à direita, que fala um bocadinho sobre os tempos de reação e da distância de separação, e que gostava de introduzir um bocadinho o conceito e que tem a ver um bocadinho com aquilo que nós falamos há bocadinho, que era o método 3, que era aquilo que eu costumo designar por Smart Safety. Há a parte do método 4 em que nós temos um contacto físico, podemos ter um contacto físico com o robô. Nós podemos trabalhar em método 3 com um robô industrial standard, mas conseguirmos fazer uma aplicação com a tecnologia que existe ou com a evolução da tecnologia, em que nós podemos adaptar a nossa segurança, e isto cada vez mais vai acontecer, mediante a velocidade a que o robô está a trabalhar. O que quer dizer que eu posso ter, por exemplo, um scanner em que eu tenho uma distância de detecção tanto maior, quanto maior é a velocidade a que está a trabalhar o robô. E, portanto, deixamos de estar a trabalhar em conceitos de segurança estática, em que eu tenho uma peneira de emergência e para tudo, tenho uma barreira que corta tudo, tenho um scanner, entro na zona de scanner e o scanner para tudo, e passamos a ter uma situação de uma segurança mais inteligente. Portanto, deixo-vos só assim este conceito assim muito rapidamente, que eu acho que é um conceito muito interessante e que este gráfico fala aqui dos tempos e se pensarmos um bocadinho está relacionado com isto.
Pronto, aqui está o gráfico que vos falava, em que fala das forças que cada zona do corpo pode ter no máximo. Temos aqui o conceito do quase estático e do conceito de transitório. Portanto, o transitório, se recordarem do gráfico que vos mostrei, tem a ver com o valor máximo do overshoot. O quase estático é quando nós temos o contacto portanto, praticamente estático, não é? Ou quando, portanto, nós estamos encostados ao robô, mas o robô não se mexe nem nós, não é? Vocês estão a ver que temos aqui os valores da pressão e da força e depois temos os fatores de transitório que aqui na tabela, como vocês podem ver, é sempre o dobro, ok? Pronto. Para validar uma aplicação destas, é preciso sempre fazer várias medições mediante os pontos que se esperam na aplicação colaborativa, ou seja, como eu estava a dizer, não há propriamente robôs colaborativos. Já sei que isto pode ser uma afirmação um pouco polémica, mas aquilo que realmente é colaborativo é a aplicação e não é propriamente o robô. Aqui tem um exemplo de um software que nós temos integrado de um equipamento que a Pils tem, que se chama o Pils Robot Measurement System. Isto é uma imagem do software. E aqui também, vocês têm aqui um exemplo de uma imagem em que se faz a validação também da pressão através de uma película e depois se passa num scanner para fazer a validação da pressão. Depois, no fim, nós vamos deixar um link de um vídeo de um funcionamento deste sistema. Quem tiver curiosidade em ver um bocadinho do funcionamento, eu acho que ilustra um bocadinho daquilo que nós estamos a falar hoje aqui na nossa sessão. Pronto, falar um bocadinho sobre a questão das normas, das diretivas também. Isto já deve ser mais ou menos conhecido de todos. As obrigações enquanto fabricante de máquinas, basicamente é cumprir a diretiva máquinas, onde se inclui também o cumprimento, enfim, está, no fundo, ao cumprir a diretiva máquinas, está-se obrigado também a cumprir a diretiva de baixa tensão e a diretiva de compatibilidade eletromagnética, se aplicarem. Normalmente nas máquinas quase sempre são aplicáveis. Do ponto de vista do utilizador ou do cliente final, esse está obrigado a cumprir a diretiva equipamentos de trabalho. No caso da diretiva máquinas, ambas as diretivas são leis em todos os Estados-membros da União Europeia e cada uma é lei. No caso de Portugal, se não estou em erro, a diretiva máquinas é o Decreto-Lei 103 de 2008 e o outro é o 50 de 2005. Não esquecer, muito importante, sendo o utilizador final fabricando uma máquina, também está obrigado a cumprir a diretiva máquinas. Bom, depois temos esta imagem também muito interessante, porque no fundo estas rodas dentadas fazem a ilustração de que nós temos aqui a lei e depois temos as chamadas normas, que não são de cumprimento obrigatório, mas que são harmonizadas, o que quer dizer que se eu cumprir as normas estou a presumir o cumprimento da diretiva. E esta imagem com as rodas dentadas, no fundo, o que diz é que isto está tudo um pouco ligado. Nós temos aqui uma norma tipo A, que tem uma hierarquia superior, depois temos aqui normas tipo B, e depois temos aqui normas tipo C, que são normas específicas. No caso, relativamente aos robôs colaborativos, temos esta, que é a 15066, relativamente aos robôs standards de robôs industriais, temos a 218-1 e -2 também. Pronto, no caso, era aquilo que eu estava a dizer mais uma vez, portanto, o robô em si não é uma máquina, é uma quase máquina, creio que isso já toda a gente terá isso presente. E depois está aqui uma pergunta, um robô é seguro? Eu já respondi, ou seja, um cobot só por si não é seguro, ou seja, aquilo que nós temos que certificar é a aplicação. Eu posso ter aqui, por exemplo, este cobot que parece muito seguro, mas eu, por exemplo, se estiver aqui na ferramenta
tiver aqui uma faca, não há maneira deste Cobalt, da maneira como está, ser uma aplicação segura. Não há. Okay? Portanto, muitas vezes eu posso ter um Cobalt, mas basta a ferramenta que eu tiver colocado, um gripper que eu tiver colocado aqui, ter determinado tipo de arestas ou ter zonas pontiagudas, e isso já não pode ser uma aplicação colaborativa em método 4, ok? Que é aquilo que nós chamamos realmente a aplicação verdadeiramente colaborativa. Depois aqui, rapidamente, que também o nosso tempo também está a acabar, falar sobre o performance level e a categoria 3 que deve ser usada em sistemas de segurança, peço desculpa, nos sistemas de controle relativamente à segurança na robótica em geral. Portanto, sou PLD categoria 3. O PLD vem aqui deste gráfico da norma da 3849, que é o PLD, chegamos ao PLD daqui. Neste caso, isto vem da norma 218, que é uma norma tipo C, e na própria norma está especificado qual é o performance level, que é o D, categoria 3. A categoria 3 é uma arquitetura elétrica que se tem que cumprir. No fundo, é uma arquitetura em que se tem que ter uma redundância de canais. Depois temos aqui algumas outras coisas também, que não vou entrar por aí, que também já não temos muito tempo. Basicamente aquilo que eu gostava que retivessem deste slide, é aquilo que é importante realmente, é aplicações de robótica, performance level D, arquitetura categoria 3. Agora só falar um bocadinho qual é o nosso envolvimento, qual é o envolvimento da PILS com as soluções de robótica ou experiência que nós temos em termos de robótica. A PILS, aqui a nível ibérico, tem participado em diversos projetos a nível europeu. Tem aqui exemplo de vários projetos onde nós já participamos, no projeto Sherlock, no RoboPartner, no projeto XACT, no 4x3. Pronto, e temos algum envolvimento também com organizações internacionais também relevantes neste setor, na ISO, na RIA, no consórcio ROS Industrial, e os nossos módulos robóticos também podem ser programados com ROS. Não sei se toda a gente sabe o que é ROS, mas ROS quer dizer Robots Operating Systems. E nós temos vários serviços ligados com a área da robótica. Pronto, vou dar a palavra ao Miguel. Obrigado. Antes de mais, agradecer-te, Nuno, pela apresentação. Deixo aqui o nosso contacto de e-mail, info@pils.pt. Quem estiver interessado em receber a apresentação, teremos todo o gosto em enviar. Aproveito para dizer também que deixei na secção de chat para todos o link para o vídeo que o Nuno mencionou. Quem quiser pode ver, é bastante interessante. E deixei também na secção de handout 2 PDFs que têm os códigos QR relativos aos nossos catálogos, que podem também fazer o download e visualizar. Alguma dúvida, teremos todo o gosto em tirar. Ou agora através da secção de perguntas, ou então através do nosso mail, e responderemos mais tarde. Não sei se... Não há mais perguntas. Eu depois também, quem quiser a apresentação pode pedir por e-mail, por favor, e eu depois também teremos todo o gosto de quem quiserem fornecer em PDF um póster sobre a segurança na robótica colaborativa, que nós temos um póster da PILS também, e portanto quem quiser também pode mandar um mail ou pedir a apresentação ou pedir só o póster, aquilo que quiser. E quem quiser também, nós também podemos mandar o link do robô da Oli, daquele robô que faz umas bolachas engraçadas, e mandamos o link para verem. Ok, não há
Não temos mais nenhuma pergunta, Nuno. Da minha parte, dou concluída a sessão. Obrigado a todos que estiveram presentes. Alguma dúvida, como o Nuno já mencionou, podem tirar por e-mail. Teremos todo o gosto em responder-lhes. E até uma próxima. Próximas sessões que tivermos, tentaremos enviar-lhes um e-mail com as datas e com os links do registro. Pronto, da minha parte também foi um gosto este bocadinho que passamos juntos e espero que estejam todos bem, que passem todos um bom fim de semana e disponham da nossa parte alguma questão, alguma coisa da nossa parte que possamos ajudar. Estamos aqui para vos apoiar no que for preciso. Sim, obrigado. Muito obrigado. Bom fim de semana, até uma próxima.